Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês votaram lá na enquete que eu fiz na comunidade do YouTube, que só quem é inscrito tem acesso, então se você não é inscrito, já se inscreve. A Randy deu uma entrevista bem completa para uma revista que eu não posso mostrar porque vocês já sabem por quê. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas partes da entrevista. Vamos lá para a primeira pergunta. Com as redes sociais, todos nós assumimos que nós conhecemos você, mas eu acredito que ainda tenha muita coisa para descobrir. Como que você descreve a si mesmo? E ela respondeu: com o passar do tempo, eu descubro novas coisas sobre mim e sobre a vida. Aliás, eu sempre digo isso, eu tenho uma relação muito orgânica com as redes sociais. Como eu sou no meu dia a dia, é como eu sou nas redes sociais. Sou calma, serena, muito apegada às rotinas, apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada pela vida e entusiasmada com os pequenos detalhes. Próxima pergunta. Em setembro do ano passado, foi ao ar o último episódio de Sem Tchau Capamã. E você esteve longe da televisão desde então. Como é este período de descanso para uma pessoa como você que não consegue ficar sem trabalhar? Como você gasta o seu tempo? E ela respondeu: como alguém que trabalhou na televisão por muitos anos seguidos, sinceramente, eu caí no vazio. Não consegui me acostumar com a sensação de parar por muito tempo, pois sou uma pessoa que se alimenta do trabalho. Mas depois de um tempo, as minhas novas rotinas começaram a se formar. Passei alguns dos meus dias com a Mavi e tentei aproveitar as oportunidades para guardar na memória. Teve alguns dias que eu desenhava por horas, eu terminei de ler livros que eu nunca tive a oportunidade de ler, eu assistia programas de TV e séries, filmes que eu não tinha a oportunidade de assistir, e como alguém que gosta de ficar em casa, eu tive dias muito tranquilos com os meus amigos e com os meus cães. Enfim, foi um período em que eu descansei e me escutei. Próxima pergunta. Você escreveu nas redes sociais: vou sentir muita falta de Eda. É difícil sair do personagem ou isso foi algo específico para a Eda? E a resposta dela, gente, é a resposta que todo fã quer escutar. A coisa mais triste que tem é quando a gente ama um personagem, vai lá nas redes sociais pra ver a atriz ou o ator e a gente vê que eles não têm nada a ver com o personagem. Eu sei que é um trabalho, mas a gente acaba assim assimilando a vida real com a vida fictícia. E a resposta dela foi a seguinte: cada personagem que eu interpreto é inesquecível e são todos muito especiais para mim. Eu me conecto com todos eles. Eu acho que seria impossível entrar em um personagem sem que você tenha esta conexão. E é verdade que a Eda tem sim um lugar muito especial na minha vida. Além de ser uma personagem que eu acho muito próxima e muito parecida comigo, o vínculo que ela estabeleceu com o público também me afetou profundamente. É uma sensação estranha estar separada dos personagens que eu interpreto. Eu deixo uma parte de mim em cada personagem e vou adicionando novas partes na minha própria história. É como aumentar enquanto diminui. Profunda, hein? Próxima pergunta. Eu sei que a série ela é exibida em 85 países e a sua popularidade no exterior só tem aumentado. Você foi indicada a Garota do Ano pela revista Elle Rússia e a revista Glamour britânica nomeou você como sendo a mulher mais bonita do mundo. Como é para você toda essa apreciação? Como você vê uma proposta de trabalho no exterior? E ela respondeu: eu acho que é o sonho de todo ator ser apreciado em todo o mundo. E é claro que é para mim também. Tudo isso me aproxima desse sonho e eu estou muito feliz. Por outro lado, eu sou necessariamente mais cautelosa, porque não se trata apenas de reconhecimento pessoal. Prestem atenção no que ela vai falar a seguir. Por ser um campo em que eu represento o meu país, claro, traz consigo a obrigação de trabalhar muito mais e ter muito mais cuidado. Quando eu li isso, eu lembrei daquele burburinho que saiu entre ela e a Demet da cena que ela tinha recusado. A primeira coisa que eu pensei: se você nascesse de novo, você gostaria de fazer o mesmo trabalho que você faz hoje? Se eu nascesse de novo mais uma vez, eu gostaria de fazer um trabalho em que eu pudesse me conectar com as pessoas do meu coração, me dar o poder de dizer o que eu acredito, alimentar a mim e a minha alma e ser aceito em todo o mundo. Não ficou clara essa resposta não, né, gente? Não ficou claro pra mim se ela seria atriz ou não. Enfim.
Próxima pergunta. Se você tivesse a chance de se teletransportar num túnel do tempo, você iria para o passado ou para o futuro? Para qual época você iria e quem você levaria? Se eu tivesse a chance, eu gostaria de levar os meus melhores amigos para Paris na época de 1960. Seria muito bom aproveitar aquela atmosfera charmosa, intimista e romântica. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu separei em duas partes e no próximo vídeo eu trago o final dessa entrevista. Ela ainda fala sobre a relação com a família dela, sobre amor, Dia dos Namorados e projetos futuros. Muito obrigada pela sua atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Bom começo de março pra gente, hoje é dia 1º, e uma excelente semana para todos nós. Um beijo e tchau!